Obrigado, Senhor, nesta noite, por podermos estar aqui na Tua presença, por meio do Teu Filho Jesus, que nos reconciliou com o Pai por graça abundante, acima de todo o pecado, acima de toda injustiça. Temos hoje esse acesso ao Senhor por meio da obra da cruz. Nós não nos aproximamos do Senhor nessa noite firmados em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. E é por isso que nós Te agradecemos, Senhor, por nos teres acolhido como família, como filhos, nos teres reconciliado. Nessa noite, que o nome seja glorificado mais uma vez nesse lugar, por meio da igreja. E a Ti seja honra, glória e todo louvor. O Espírito Santo nos dirige nessa noite e fala com cada um de nós por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos e já por isso agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Quero agradecer o convite do pastor Lê para estar com vocês na noite de hoje. Já faz um bom tempo que eu recebo esse convite, especialmente para conversar um pouquinho sobre esse tema família. Um tema sempre atual, importante, eu diria fundamental, e cheio de exemplos e de orientações constantes nas Escrituras e que podem ter muita diferença na nossa vida. A minha proposta nessa noite, de forma alguma, é vir aqui simplesmente de maneira teórica, olhar para esse tema e pensar sobre esse tema, mas é imaginar esse tema repercutindo na nossa vida, hoje à noite, amanhã de manhã, no almoço de amanhã, amanhã à noite. Porque nós, de uma maneira ou de outra, estamos 24 horas envolvidos no tema da família. Então esse tema, ele é teórico, mas ele é eminentemente prático. E eu queria desafiar você, na noite de hoje, a, enquanto examinamos alguns textos, pensar na sua família e imaginar o que, porventura, Deus gostaria de comunicar ao seu coração. A Carolina, minha esposa, gostaria muito de estar aqui hoje, mas as crianças amanhã estão acordando aí 6h20, 6h30, prova amanhã, e essa é a rotina, né, que nos envolve como família, e essa é a sabedoria que a gente tem que ter, de cada um contribuir num aspecto na família, para que a família toda seja beneficiada. Eu queria começar na noite de hoje abrindo com vocês os Salmos de número 112. Salmos de número 112, a partir do versículo 1. O salmista vai dizer o seguinte: aleluia, ele começa o salmo. Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor. Então imagina o salmista lá expressando isso na forma de júbilo, de alegria. Não que ele estivesse escrevendo um texto para alguém outro, ele está lá colocando no texto sua experiência. E ele fala então: aleluia, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, se tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, quando eu leio um texto como esse, eu não imagino alguém de forma teórica tentando instruir alguém outro. Eu imagino alguém que experimentou isso de alguma maneira, ou na sua própria vida, ou em outras famílias, e de tal maneira experimentou que ele diz: o homem que teme a Deus vai ter benefícios para a sua família e para as suas descendências.
Eu podia perguntar aqui na noite de hoje, quem já poderia testemunhar os benefícios nos seus filhos, nos seus netos ou até nos seus bisnetos, decorrentes do fato de você temer a Deus. Eu já sou terceira geração de uma família que começou temendo a Deus. Meus filhos temem a Deus. Tenho ensinado eles a fazê-lo, e é bem possível que os meus filhos vão ter filhos e outros filhos que também vão temer a Deus. Então, o papel da família numa sociedade é extremamente importante. Hoje mesmo o Brasil saiu às ruas. Eu não sei se tem, mas Porto Alegre foi um lugar de muita manifestação. Quem viu as imagens de São Paulo, de Brasília, Rio de Janeiro, de certa forma essa sociedade que se manifesta é uma sociedade de famílias. Uma delas com alguns princípios, outras com princípios diferenciados, mas é inegável que a sociedade é o conjunto de muitas famílias. E eu, ao ler esse texto, estou entendendo que alguém naquela época experimentou um fato, de que aquelas pessoas que temiam a Deus e tinham prazer em Deus, não que faziam isso por obrigação, mas tinham alegria em Deus, elas experimentaram bênçãos não só na sua vida, mas nos seus descendentes e mais, parece que essa descendência foi de grande expressão por onde quer que andou. Quem de nós não gostaria disso? Quem de nós não gostaria que os filhos fossem bem-sucedidos profissionalmente, matrimonialmente? Porque às vezes o desespero da mãe não é só a formação profissional do filho, é que o filho vá bem no casamento. Tem mãe que sofre pela desarmonia do casamento dos filhos. Tem mãe que sofre por um problema financeiro nos filhos. Mas parece que mãe e pai nunca se desligam dos seus filhos, mesmo que eles já sejam avantajados em idade, porque há uma ligação misteriosa que une a família, de tal maneira que há alegria quando alguém se alegra, mas também há abatimento e tristeza quando alguém sofre. E essa família, por mais que ela se rompa e alguns casem e se recasem, nunca haverão de deixar a função de pai ou de mãe. É impressionante isso. Por mais que os casamentos se rompam 1, 2, 3 ou 4 vezes, esse que foi pai nunca deixará de sê-lo, e essa que foi mãe nunca deixará de sê-lo. E são escolhas que eles fazem de ter um filho ou filhos, e de maneira impressionante essa relação se mantém até o dia de hoje. Agora, que bom que nós mantivéssemos essas relações para coisas boas. Vá comigo adiante, o Salmo de número 127. É um outro exemplo da importância da família já nessa época aqui. Lá no versículo 3, Salmo 127, versículo 3, o que diz ali? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, os filhos foram durante muito tempo e ainda são força de trabalho, meio de prosperidade, proteção. A família que tinha muitos filhos, ao mesmo tempo em que tinha que alimentar esses filhos, era na verdade mais beneficiada pela mão de obra de cada um desses filhos, pela proteção que essa família oferecia. Num período em que o Estado não dava essa proteção, as maiores famílias, as famílias mais fortes, tinham mais condição de se proteger e de trabalhar. Sempre foi assim. Até o período do cristianismo, isso sempre se deu desta maneira. Aliás, até o século XV, as crianças nem iam para a escola. Na reforma protestante que isso começou a mudar, porque se entendia que as crianças na escola não trabalhariam com seus pais, e era por isso que na época houve uma mudança muito radical, em que as crianças agora começavam a ir para a escola, mas com muita resistência dos pais. Daí o índice de analfabetismo e assim por diante. Então, o que há de misterioso, o que há de importante, o que há de significativo nessa família? Mais um exemplo aqui de que ter filhos não é trabalho dobrado, como muita gente imagina.
ter filhos é bênção. Agora, claro, existe uma compreensão que a gente precisa ter. Em que sentido ter filhos? Quando ter filhos? Como ter filhos? E como conduzir esses filhos? O salmo seguinte, capítulo 28, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mesmo texto do Salmo 112. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa. Então, a família, ela é existente desde muito tempo atrás. Já há aqui o pensamento da esposa. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Então, criticar hoje a família, ou tentar dissolver a família, ou tentar desacreditar a família, ou tentar desconstituir a família, a pergunta fica: será que é o melhor caminho para o Brasil, para o mundo? Se essa é uma tradição que vem de longa data e parece que naquela época as pessoas eram felizes. Claro que com alguns dilemas, com algumas dificuldades que nós vamos olhar hoje com cuidado. Então a família, inclusive, foi o berço do cristianismo. Aprove a Deus escolher que Jesus nascesse numa família. José, mesmo incomodado com a situação, recebe Maria por esposa sem ter tido relações com ela, e ele, de certa forma, pelo menos no início da vida de Jesus e da infância, está ali presente, e Maria também. Muitas coisas Jesus aprendeu. A própria função de carpinteiro deve ter recebido, herdado de seu pai, mas é fato que eles conviveram em família, e Jesus, de certa maneira, também é resultado de uma família. A família é lugar de aprendizado, de formação, de ensino no temor a Deus, de ensino quanto ao respeito aos outros. Uma coisa que a gente sempre ensinou para os nossos filhos: que nós não somos o centro do mundo, que eles precisam cumprimentar os outros, entrar numa fila, respeitar os direitos dos outros, porque se nós pais não fazemos isso, a nossa sociedade vai estar gritando nas ruas aí hipocritamente, porque criticamos o que é feito no alto escalão e fazemos em menor medida a mesma coisa. Hoje pela manhã tivemos oração em nossa igreja ali na sede, e o texto que eu trouxe de meditação foi o texto de Daniel, no capítulo 9, quando Daniel, na Babilônia, junto com o seu povo, por ter Israel cometido pecados, estava lá já cumprindo o período de 70 anos. Daniel fez uma coisa: ele pediu perdão pelos pecados da sua nação, e pediu perdão porque sabia que era hora de voltar para Israel. Mas Daniel não pediu perdão pelos pecados dos outros. Daniel se colocou junto como pecador. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não nos achegamos a ti firmados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Então Daniel se colocou na situação de pecado do povo. Eu faço um pequeno comentário numa noite como essa. Talvez seria muita hipocrisia de nossa parte culpar todos os males do Brasil por esse governo que está aí colocado. Nós não podemos ser ingênuos dessa maneira. A corrupção é de nossa cultura, é de nossa história, está entranhada nas nossas instituições, na família, é na rua, ao cruzar uma esquina. Isso ainda permeia a nossa história, e é preciso que o Brasil reflita sobre isso se quer sair dessa crise. Nós não nos ajudaremos se hoje vermos alguns 30, 40 que sejam punidos, presos, que os culpados o sejam, mas a coisa é muito mais ampla do que isso, e me parece que nós, igreja, devemos ser o primeiro povo a dar o exemplo de pedir perdão pelos nossos pecados, fazer a confissão, assim como Daniel fez, porque talvez com esse crescimento da igreja no nosso país, também veio muita coisa estranha, muita coisa anômala, muita coisa que talvez não pertence a essa igreja que Jesus estabeleceu. Então eu confesso a vocês, eu não sou ingênuo para achar que
que meia dúzia, 30, 40 ou 60 presos vão resolver o problema do Brasil. A coisa é muito mais séria. Ela se dá na saúde, ela se dá na educação, ela se dá na família. Quando nós, sob o pretexto de queremos ajudar um filho, mentimos para um filho. Quando nós transgredimos regras de trânsito na frente de um filho. Quando nós falamos em honestidade e sonegamos impostos. Quando nós, em todas as esferas da vida e no cotidiano, quando alguém, por exemplo, cruza a nossa frente, xingamos tal pessoa. Quando nós vivemos, nós manifestamos, infelizmente, a pecaminosidade que é inerente ao ser humano. Por isso que a igreja tem que ter muita humildade numa hora como essa, olhar para si, pedir perdão a Deus, pedir perdão por esta nação e por aquilo que ela sofre, porque somente assim talvez teremos alguma esperança de um Brasil melhor, que passe desse vício cultural de corrupção para um período de melhor condução da vida pública, da vida financeira e da vida familiar. Amém, amados? Então esse texto aqui de alguma maneira nos mostra que a família sempre esteve presente na vida de cada um de nós. Então eu acabei de falar de Jesus, mas poderia citar, por exemplo, a história de Abraão e de sua família, como também histórias bastante pertinentes. No livro de Atos capítulo 7, você não precisa abrir, lá no versículo 11, nós vamos ler que sobreveio fome no Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Estevão está falando dos seus antepassados. Versículo 12: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José, Jacó e os seus filhos, entre eles José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas eram essa família, quando chegaram ao Egito. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e depois foram transportados para Siquém. Mas vejamos que depois de alguns anos, esses 75 se transformaram em 600 mil homens, sem falar das mulheres e das crianças, e saíram do Egito, rumaram para Canaã e lá se estabeleceram como povo de Israel. Então, de um pequeno grupo, querendo ou não, Deus estabeleceu em Canaã uma nação, e através desta nação Deus foi glorificado. Então a família sempre esteve na base da sociedade que Deus imaginou. Tanto é que a primeira instituição que Deus cria em Gênesis é a família. Passamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Criou Deus o homem e a mulher, está lá no capítulo 1, e os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A primeira instituição foi essa união entre homem e mulher, com bênçãos e com mandamento de procriação e de multiplicação. Então é preciso que hoje, no contexto em que a gente se encontra, nós comecemos a pensar, diante da informação que é muito exaustiva pelos meios de comunicação, o que é a família, de onde ela veio, para que serve, e ela será que é indestrutível? O casamento será que é indestrutível, ou isso é coisa de conversa fiada, coisa de tradição, conservadorismo ortodoxo? Ou será que é possível sim, nos dias de hoje, manter uma família unida? Eu estou dizendo isso especialmente porque no Brasil nós vivemos um momento em que tudo é questionado, toda a verdade é questionada. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal agora está com uma audiência pública sobre o tema do ensino religioso. E qual é a ideia deles? Proibir, não do Supremo, mas quem entrou com essa ação, o Ministério Público me parece, proibir que o ensino religioso nas escolas seja dado por qualquer pessoa pertencente a um credo religioso. Alguns vão dizer: puxa, interessante, aí não vão entrar os espíritas, não vão entrar os umbandistas. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é melhor falar de Deus ainda da forma distorcida do que tirá-lo do cenário. Porque às vezes nós mesmos cristãos falamos de Deus nem sempre da melhor maneira.
Agora, se nós no Brasil vamos viver um pós-cristianismo ou uma pós-vida religiosa, é uma coisa para a gente pensar, porque a Europa está vivendo isso de certa forma em muitos dos seus países. Tiraram Deus da discussão, tiraram Deus da história. Essa história, por exemplo, tirar os crucifixos dos lugares públicos. Essa história, por exemplo, de a criança nascer com a sexualidade que ela escolhe e não com a qual ela nasce. Você já ouviu também essa coisa agora dos nomes sociais? Diz que a pessoa pode escolher de como ela quer ser chamada, não importa se ela geneticamente é menina ou menino, ela pode escolher o nome de um sexo oposto e assim optar por ser chamada, frequentar o banheiro da menina ou do menino. Então, nós estamos numa fase em que tudo isso é questionado e nós, igreja, temos que ter cuidado para não entrar nesse embalo. E já começamos a aceitar tudo. Num período em que se fala da produção independente, um período em que cada vez a mulher quer ter sua carreira para depois pensar em casamento e talvez filhos, num período em que se quer aceitar a união homossexual, num período em que a escolha da sexualidade é da criança, por mais nova que seja, num período em que se aprova a lei da palmada, em que se aprova o feminicídio, né? Agora mesmo as mulheres ganharam esse benefício, até entendo os motivos, mas nós estamos vivendo um momento de muitas transições no Brasil, é preciso se aperceber disso. De certa forma eu agradeço a Deus que há uma bancada cristã fazendo frente a muitas dessas mudanças, nem sempre com o melhor testemunho, mas de alguma maneira lá estão, porque as mudanças que o mundo nos quer impor são rápidas e fundamentais. Basta nós nos apercebermos. Por exemplo, cada vez mais as crianças precisam ir para a escola mais cedo. Parece que até então a obrigatoriedade é 6 anos, mas há aí uma ideia daqui a algum tempo que as crianças vão para a escola aos 4 anos de idade, porque o Estado entende que educa melhor a criança do que os pais. E eu vou dizer uma coisa, na prática às vezes é assim mesmo. Porque às vezes nossos filhos ficam rolando em casa e o Estado, se apercebendo disso e da criminalidade com a qual os filhos têm tido contato, às vezes estão optando que esses filhos sejam cuidados por instituições públicas do que ficar aí a própria sorte. Obviamente, eu não estou concordando com esse posicionamento, mas queridos, as coisas estão mudando rapidamente. Estamos tocando em temas fundamentais. O Brasil vive um momento de mudança extremamente significativo e talvez nós não temos a dimensão dos benefícios ou dos malefícios que tais mudanças podem causar na família e já nos nossos filhos e por que não nos nossos netos. Vá comigo a 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 é um texto que Paulo escreve no final da sua vida, já um Paulo maduro, tanto que ele anuncia nesse texto que ele está prestes a morrer. Paulo sentiu isso, que era chegada a hora da sua entrega, do seu martírio, e ele vai dizer assim, lá no capítulo 3, versículo 1, alguma coisa sobre os últimos tempos. Mas eu não imagino, e afirmo isso com certeza, que Paulo, quando escreveu isso aqui, estivesse imaginando a nossa época hoje, 2000 anos após. Mas já dá para ter uma ideia do que já naquela época Paulo percebia no seu espírito, em termos de mudança, em termos de sociedade. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe o que me assusta? É quando a igreja acha que está tudo bem e se acomoda. Sabe aquela falsa paz? Aliás, em Jeremias existe um texto que diz exatamente isso, né? Que os falsos profetas vinham ao povo e diziam: está tudo bem, povo, e apregoavam paz quando estava tudo errado. Você já teve a impressão de estar num lugar em que as pessoas diziam: não, está tudo tranquilo, e estava tudo mal?
E às vezes é o contrário, às vezes está tudo bem e tem o pessimista para dizer, não está tudo bem. Então tem os dois lados. Pois Paulo percebeu aqui tempos difíceis que estavam se aproximando. Eu confesso, eu olhando o Brasil hoje, embora o Brasil tenha vivido momentos de prosperidade, em termos éticos, em termos morais e até em termos espirituais, eu estou preocupado. Eu acho que os tempos são difíceis. Por quê? E ele explica, versículo 2: porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Isso aqui é fato, né? A obediência que se tinha aos pais um tempo atrás é muito diferente de hoje. Estou errado, gente? O respeito, a honra familiar, por mais que o filho não concordasse, o filho silenciava. Hoje, o filho sobe em cima de uma mesa e o pai tem que se cuidar, porque senão o conselho tutelar leva o pai algemado, junto com a polícia, claro. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Versículo 2 ainda: ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu faço questão de ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Lembram que eu falei há pouco? Por mais que no Império Romano o imperador fosse a grande divindade, havia um respeito à divindade, se cria numa divindade. Hoje nós caminhamos para uma sociedade sem religião. Embora no Brasil ainda há muitas igrejas, a Europa já viveu este momento e parece que isso, com as decepções com a igreja, parece chegar ao Brasil. Querem tirar Deus do cenário. Isso é extremamente relevante. Pois bem, versículo 3: não terão amor pelos outros e serão duros nos últimos tempos, caluniadores, incapazes de se controlarem. Olha os crimes passionais aí. Violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Olha o que Paulo está dizendo: fique longe desta gente. E aqui, de certa forma, eu faço uma reflexão. Claro que a igreja, ela foi chamada para estar no meio dessa gente e ser luz, e ser sal, e oferecer esperança, e glorificar a Deus com a nossa família. Mas às vezes acontece o oposto. Nós estamos no meio dessa gente, aspas, né? Não no sentido pejorativo, ou seja, nós estamos lá, e às vezes estes valores de lá é que tomam os nossos valores e fazem sucumbir os nossos valores. Nós passamos a tocar família, acreditar família, enxergar família a partir do que as pessoas que não creem em Deus ou não temem a Deus acreditam e como elas fazem. E é por isso que nós precisamos conhecer nossas raízes. É por isso que nós precisamos conhecer quem criou o casamento, por que criou, e se esse Deus continua sendo o mesmo. É por isso que de tempos em tempos nós precisamos voltar ao texto bíblico e saber de onde viremos e quem está conosco, para nós não nos perdermos no meio do caminho. O fulano disse, na televisão eu vi, agora a nova tendência é essa na família, e daqui a pouco eu estou sendo dominado pela nova tendência. Mas isso foi anunciado há muitos anos atrás, de que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Eu quero dizer para vocês, se é ruim ter uma família cristã, suportar os desafios com uma família cristã diante de uma sociedade corrompida, pior é ainda quando nós perdemos nossa família.
e entra água dentro da nossa canoa. Se é difícil manter os filhos na fé hoje, ensiná-los o caminho da fé, vencer a sensualidade, se isso é um desafio, e eu sei que é porque eu tenho 2 filhos adolescentes, pior ainda é quando você perde os teus filhos. Aí sim você vai ver o que é trabalho e o que é dor. Então, quando esse tema ele é tratado no meio da igreja, quando esse tema ele é colocado em tom de prioridade, não é porque nós o queremos, o texto bíblico nos dá conta disso, e eu só estou iniciando a minha mensagem nessa noite. A nível de conscientização, esse tema não é periférico, esse tema é fundamental, porque a fé é passada de geração em geração. E se de alguma maneira nós interrompemos esse transmitir da fé de uma geração para outra, nós vamos ter um prejuízo na igreja, na evangelização, na missão de Deus nesse mundo. Desde o princípio a fé foi trabalhada e passada de geração em geração. Como estão os nossos filhos para pegar o bastão da fé e passar às futuras gerações? Eu sempre cito, e acho que já citei aqui mesmo neste lugar, a situação do povo de Israel no período dos juízes, quando Josué morre e os seus companheiros. Diz que se levantou uma geração que não conhecia Deus, e porque essa geração não conhecia Deus, ela seguiu após outros deuses, e foi o pior momento da história de Israel. Interrompeu-se aquela tradição boa, saudável, de uma fé que vinha passando de pai para filho, porque de alguma maneira os pais foram omissos em transmitir a fé aos seus filhos, e ao fazerem isso, a fé deixou de ser impactante por onde quer que Israel fosse. Então, preste bem atenção, nós não estamos só tratando de família e de um bem-estar pessoal, nós estamos falando da família como um meio de glorificação de Deus na terra. Nós estamos falando da família como um ente, como uma instituição que Deus criou para por ela ser glorificado. Nós estamos falando muito mais do que ter toda a família unida, próspera materialmente falando e sem divórcio. É mais do que isso. Nós estamos falando de uma família que é berço do cristianismo, uma família que é meio de glorificação de Deus. Amém, amados? Amém. Não se trata só de não haver traição, de todos estarem saudáveis e de os filhos estarem bem financeiramente. Se trata de gerações que vão se multiplicando através de uma família temente a Deus, para que por meio da família as pessoas temam a Deus. Então a coisa é um pouco mais complexa do que nós imaginamos. Então eu tenho certeza que quando Paulo escreveu isso aqui, ele não imaginava o que nós estamos vendo hoje. Tenho certeza. Embora já naquela época houvesse a homossexualidade, a sociedade, aspas, evoluiu tanto que eu penso que Paulo não imaginava aonde nós íamos chegar hoje, como por exemplo nesse tema da sexualidade como uma opção, como uma escolha, independentemente dos órgãos com os quais eu nasço. Eu posso escolher ser o que eu sou, ser chamado de que maneira eu queira, e frequentar o banheiro que eu quero, e outras derivações decorrentes dessas mudanças. Vá comigo ainda nesse texto de Timóteo, só que em 1 Timóteo capítulo 5. Olha só, versículo 4: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O que eles estavam discutindo naquela época? O caso das viúvas, que não é como hoje. As viúvas, na maioria hoje, têm assistência do Estado através de lei. Naquela época não. Uma viúva era uma falida, não tinha nada, de certa forma, porque os seus filhos eram um instrumento de trabalho, ou o seu marido. Só que uma viúva era uma pessoa que geralmente não tinha ninguém. Qual era a preocupação agora aqui? O que vamos fazer com as viúvas? Bom, a igreja vai cuidar. Mas o que Paulo diz? Mas se a viúva tem familiares, que estes cuidem da viúva. E qual é a explicação? Porque é o que?
é preciso exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. É preciso ser grato para com os progenitores, para com os pais, para com aqueles que nos geram. É preciso ter gratidão, é preciso manter a tradição. Hoje parece que isso acabou. Parece que isso acabou, parece que nós estamos num esfriamento total, numa indiferença total, e as coisas estão se indo, rompem-se os laços com facilidade, cada um vai para o seu caminho, quando não há um interesse muito grande nos bens daqueles que são os nossos pais. Mas não fiquemos aqui, olha o versículo 8, olha o que Paulo escreve: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você leu esse texto? Você leu esse texto? Realmente havia muitas viúvas e a igreja tinha que absorver e ajudar essas viúvas. Mas Paulo chama atenção: mas é preciso, mesmo com a igreja, respeitar o ambiente e família, que a família cuide dos seus integrantes. Amém, gente? Então é avô, é pai, é tio, é primo, é neto. Às vezes a família é mais ampla do que aquela família básica. Por exemplo, no período do Novo Testamento, logo no início, o servo também era da família, porque ele era cuidado pela família. No povo de Israel, muitas vezes o servo, o escravo, não queria ir embora, porque ele era considerado da família e era bem cuidado pela família, ele nem queria ir embora. Então às vezes até nós podemos ampliar um pouquinho o conceito de família, para imaginar aquelas pessoas próximas a nós, que precisam de nosso amparo, porque se nós não conseguimos fazer isso dentro da esfera da família, quem mais nós vamos ajudar? Se nós não conseguimos resolver um problema com o irmão, como é que nós vamos resolver com alguém lá fora? Claro, lá fora não nos conhecem, é mais fácil. O desafio é vencer o problema com a esposa, com um filho, evitar o ressentimento, fechar as brechas dentro de casa. Claro que muitas vezes é um exercício difícil, mas você pode saber uma coisa: você vai ter experiências muito fortes dentro de casa, você vai amadurecer dentro de casa. Eu sempre digo uma coisa: além do projeto que Deus tem com a família, de glorificar o nome dele através da família, família é um aprendizado. Quando eu me casei, cristão, tendo feito cursos, tendo olhado as famílias da igreja enquanto jovem, eu disse: minha família vai arrebentar. Vai ser aquela família, porque eu vou evitar os erros daquele fulano lá, eu vou evitar os erros daquela fulana lá, eu não vou criar os meus filhos daquele jeito ali. E aí casamos, e aí a gente nota que toda aquela informação que a gente tinha foi muito provada cedo no casamento, com um temperamento diferente, com a cultura diferente, com um filho de personalidade diferente. Meus filhos Giovanna e Felipe são completamente diferentes, além de serem menino e menina, têm um temperamento completamente diferente e nos deram um baile. Eu reconheço isso, não tenho medo nenhum de dizer. Por isso que eu sempre digo assim: educação de filhos não é método, é amor e é convívio. Se você quer aqueles livros, que hoje é muito comum, 101 regras para criar um filho nos caminhos de Deus, uma regra às vezes que funciona para um, não funciona para outro. O princípio cristão é o mesmo, mas o método muitas vezes varia. O que não pode faltar é convívio e amor. E eu tive que aprender a colocar à prova tudo aquilo que eu havia recebido como ensinamento. E esse ensino foi diferente com um e com o outro. Nós tivemos momentos extremamente complicados, para você não achar que eu sou super-homem aqui, nem tampouco minha mulher. Mas uma coisa nós fizemos: nós nunca desistimos. Essa é a questão. Com tudo que a gente viu, com todos os desafios, nós sabíamos uma coisa: Deus é misericordioso, Deus nos perdoa, e com a fé tudo é possível. Nós nunca fomos perfeitos, e acredito que nunca vamos ser, porque somos seres humanos. Agora, uma coisa eu faço:
O que ficou para trás eu esqueço e eu digo: vamos adiante, Deus nos abençoa, ser com a nossa família. E às vezes tem dias em que tu não espera nada e tu é surpreendido com um filho tomado pelo Espírito Santo, ou tu é surpreendido com uma filha, de manhã cedo abrindo a Bíblia e orando sozinha no quarto sem ninguém dizer nada. Essas coisas é que vão recheando a família de tal maneira em que você diz: obrigado, Senhor, por tua bênção nas nossas famílias. Mas são desafios. Então eu estou citando aqui um exemplo bem prático. Às vezes a gente é muito envolvido no externo, a gente é muito envolvido e engajado na evangelização, a gente é muito engajado em coisas até dentro da igreja, e não dá para parar de fazer isso. Tudo bem, é também nossa missão, mas é importante que nós olhemos também para a nossa família, para a nossa casa, e sanemos alguns desafios que temos em nossa casa, porque isso vai nos dar mais força para testemunharmos lá fora. Não sou eu que estou dizendo. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Versículo 16: se alguma crente tem viúvas em sua família, olha o tema aqui, família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Quem eram aquelas verdadeiramente viúvas? As completamente desamparadas, materialmente e sem família. Agora, quando há família, não há esse desamparo. Estão percebendo que quando a família é sadia dentro da igreja, a igreja vai poder estar muito mais ocupada em ajudar as pessoas? Estão percebendo de que quando a família é sanada, não perfeita, mas ela tem princípios, ela teme a Deus e ela anda na verdade, nós vamos ter muito mais tempo de ajudar os outros. E é por isso que esse não é um tema secundário, não é um tema periférico, é um tema sobre o qual nós precisamos nos debruçar. Vou dar um exemplo de uma família não exemplar. Vá comigo a 1 Samuel. Samuel capítulo 2, versículo 12. Havia em Israel um sacerdote chamado Eli. E Eli era alguém que oficiava como sacerdote para o povo de Israel. De certa forma era o contato entre o povo e Deus. Olha o que diz aqui o texto, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Versículo 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, os filhos de Eli ajudavam a Eli quanto aos sacrifícios, roubavam sacrifícios, comiam sacrifícios, faziam uma confusão, não tinham temor nenhum e ainda se relacionavam sexualmente com as mulheres do povo de uma maneira indiscriminada. Olha só, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Então o pai sabia. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Então, um mau exemplo leva outras pessoas a cometerem a transgressão. Isso é fato. Não adianta. O mau exemplo funciona em todas as esferas. Está aqui um exemplo.
O que está sendo dito? Estais, versículo 24, fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, olha só agora, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E aí fala o texto sobre Samuel. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Versículo 29. E aí vem um homem de Deus e encara Eli, fala com Eli. Versículo 29, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Preste bem atenção nisso aqui. Por que será que esse texto está escrito dessa maneira? Porque ele já tinha ouvido o que os filhos tinham feito, já tinha chamado a atenção dos filhos, mas parece que a coisa parou por aí. Parece que Eli não foi adiante em punir os filhos, em apartar os filhos, em tomar uma medida mais enérgica, e os filhos continuaram convivendo. Isso aqui, de certa forma, nos ensina uma coisa: com os filhos não é só falar, a gente precisa agir também. Por isso que lá em Efésios diz: criai os filhos na disciplina e na demonstração. Você ensina falando e você ensina agindo, corrigindo, tomando decisões sobre a vida dos filhos. Pois bem, olha aqui o que o profeta diz, porque tu honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. E aí depois, eu vou ser honesto, é até duro de ouvir o que vem em seguida, mas na época, literalmente, uma promessa de destruição vem sobre a casa de Eli, tanto que os seus 2 filhos morrem e também Eli morre, porque ele estava fazendo o povo tropeçar. Mas interessante mais aqui, de alguma maneira Eli estava também usufruindo dessa má conduta dos seus filhos. Então, eu estou dando aqui um exemplo de uma família que não se conduziu convenientemente, e do reflexo disso, da repercussão disso dentro do povo de Israel e também aos olhos de Deus. Amados, o meu desafio nessa noite aqui não é que vocês sejam senhores do saber na área da família. Nenhum de nós é. Família é um negócio impressionante. A gente senta com um, vê uma coisa, senta com uma outra família, é um oposto, é um laboratório. Nesses anos todos já ouvimos muita coisa, mas uma coisa nós podemos fazer: em tudo temer a Deus, confiar em Deus, ensinar os nossos filhos, amar os nossos filhos e não desistir. Eu vou dizer assim para vocês: não foi uma, nem duas, nem três, nem várias noites em que eu e minha esposa nos sentimos completamente impotentes diante de uma situação ou de outra. Nada grave aconteceu com a minha família, não se preocupe. Mas para um pai que se importa com um filho ou com uma filha, para uma mãe que se importa com um filho e com uma filha, e que tem a expectativa de colher depois de tanta semeadura, quando a semente não germina, você fica perguntando: mas o que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Mas por que está demorando tanto? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? A gente começa naquele autoexame que não para nunca mais. Mas como eu disse em outros momentos, quando você menos espera, aquela semente que foi germinada quando eles eram bebês, ela se manifesta de uma maneira aqui, de uma maneira acolá, e nós começamos a experimentar aquele texto da criança que é ensinada nos caminhos de Deus e deles não se desvia. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nunca se atrasa de uma situação familiar. Nós cometemos equívocos, nós erramos. O ser humano, ele é orgulhoso, ele é frio, ele às vezes não quer enfrentar um desafio. Hoje mesmo eu liguei para Florianópolis, um casal numa briga, são casados há pouco tempo,
numa briga em que ele disse uma coisa que ela não gostou. Ela respondeu na mesma altura, ele já disse: pega as tuas coisas, vou te largar na rodoviária. E eu era muito mais feliz sem ti. Eu tomei o telefone, liguei para aquele homem, devagarinho, fui falando com ele: como é que tu tá? Tempo que eu não te vejo, teu trabalho, tal. Depois de 5, 6 minutos: e como é que está a tua família? Eu disse bem assim para ele: tu sabe que a família é um plano de Deus para a tua vida. Aquele homem, um engenheiro, trabalhador, bem sucedido, desabou no telefone, começou a gaguejar, ficou naquele silêncio, chegava a faltar ar. Até eu fiquei constrangido do outro lado do telefone. E eu disse: não dá lugar ao inimigo. Os desafios vêm, mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Vamos seguir adiante. Talvez teus filhos não estão aqui hoje. Talvez teus netos não estão aqui hoje. Talvez tua esposa não está aqui hoje. Teu marido não está aqui hoje. Mas a minha palavra para você nesta noite é tão somente: não desista da tua família. Por mais que situações tenham te sobrevindo, por mais que você tenha experimentado coisas que você não queria, por mais que você tenha feridas nas mãos hoje, no teu coração e talvez até ressentimento, eu preciso dizer para você: Deus quer restaurar a tua casa, a tua família, a começar por você mesmo. Quando eu vinha para cá hoje, sem minha esposa, eu fiz uma pergunta: Deus, o que tu quer de mim em Esteio? O que eu vou fazer lá? Estou sendo honesto com vocês. O que eu vou fazer em Esteio? Pregar a tua palavra? Amém, pregar a tua palavra. Estou aí disposto a pregar a tua palavra. Mas Deus, o que tu vai fazer naquela congregação? Quem é que está naquele lugar que precisa escutar o que eu tenho para dizer, ou o que tu tem para dizer, e que talvez mude a vida dessa pessoa de uma maneira tão radical que ela nunca mais seja a mesma? Eu estava aqui atrás fazendo essa pergunta, porque vir aqui falar sobre família não é uma coisa que eu curto, do tipo, vou lá pregar sobre família. Não, seriamente, eu não tenho essa aí, né? A minha pergunta ao vir para cá, sair da minha casa, é: Deus, quem é que tu vai tocar ali em Esteio, que está precisando ouvir essa palavra na noite de hoje, e que de alguma maneira está precisando de ajuda na área da família? Eu não nasci em berço esplêndido. Meus pais não eram cristãos. Meus pais estavam passando por uma situação muito difícil no casamento. E foi aí que eles foram procurar o pastor que havia casado eles na igreja metodista. Só que esse pastor tinha passado por uma renovação na sua fé, e hoje estava numa igreja mais carismática. Então nós fomos procurar esse pastor. E os meus pais se converteram. Mas eu não queria saber de Deus. Nem eu, nem minha irmã. Minha irmã até foi mais fácil, mas eu relutei muito. Eu tinha 12 anos de idade. Sexta-feira agora eu fiz 42. 30 anos se passaram de lá para cá. Só que nesses 30 anos, depois que eu me converti, todas as escolhas que eu fiz, quando foram baseadas na fé em Deus e na fé em Cristo, elas me trouxeram inúmeros benefícios. Eu tenho uma família saudável, eu tenho um trabalho que me sustenta, a minha família é feliz, meus filhos são cristãos envolvidos na igreja, um deles toca inclusive, e eu não tenho aquela família, né, em que cada um é para um lado, briga, gritaria. Graças a Deus, como fruto dessas escolhas de 30 anos, eu posso dizer: bendito seja Deus, e eu não me esqueço dos seus benefícios. Meu irmão, minha irmã, talvez você é avô e você imagina: mas o que tem a ver essa palavra comigo? Você já viu quantos textos na escritura são dirigidos aos avós? Eu vou fazer ainda uma estatística sobre isso. Muitos. São muitos os textos que falam do papel do avô e da avó no tema da família. Porque família não é só marido e mulher e filhos. É uma coisa muito mais ampla
porque a base da igreja é a base da sociedade. E se nós queremos viver um tempo novo no Brasil, sinceramente, a minha opinião é essa: vamos olhar para dentro de nós mesmos e de nossas famílias e vamos dizer: aonde eu posso ajudar o Brasil? Aonde eu posso ser menos corrupto, menos egoísta, menos violento? Eu não sou contra as manifestações de rua. Eu acho que também são um direito legítimo. O impeachment é constitucional. De certa forma é uma maneira de limitar o abuso de poder dos nossos governantes. Mas eu acho que a igreja, além de militar, além de zelar pelo governo, a igreja tem algo além para dar. Ela tem amor para dar. Ela tem perdão para oferecer. Ela tem uma resposta branda que desvia o furor. Eu confesso a vocês que não só Deus espera mais de nós e quer nos usar para isso, mas eu acho que a própria sociedade, quando nos vê como povo de Deus, espera mais de nós. E para dar, você tem que ter. E para ter, é só você pedir que Deus tem para dar. Então baixa a tua cabeça nessa noite. Baixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Eu não conheço quase ninguém aqui. Não vim entregar um recado pessoal a ninguém aqui essa noite. Até porque eu não conheço a realidade da grande maioria de vocês. Mas uma coisa eu pedi a Deus nessa noite: Deus, me usa para falar com pessoas aqui neste lugar. Me usa de tal maneira por meio da tua palavra, de modo que as pessoas, ao ouvirem a minha voz, se sintam amadas, abraçadas e se sintam no foco de atenção de Deus. Deus está falando com você essa noite. Deus está falando com a sua família essa noite. Deus está falando com você, marido, com você, mulher. Deus está falando com você, avó. Há tantas coisas que Deus quer fazer na tua casa. Comece dizendo: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim, faz do meu coração aquilo que precisa ser feito. Me ensina a reconhecer os meus erros, Senhor. Me ensina a pedir perdão pelos meus erros. Me ensina a ser humilde. Me ensina a ser doce com a minha mulher. Me ensina a amar a minha mulher como tu amaste a tua igreja, Jesus. Ô marido, ama a tua mulher como Jesus te amou e se entregou pelo homem e pela mulher na cruz, numa cruz no Calvário. Que o Espírito Santo derrame em teu coração amor essa noite. Que o Espírito Santo derrame esperança nessa mulher que está ressentida, como se não tivesse mais esperança de que fosse possível mudar. A fé traz esperança. A fé traz esperança de que não está tudo acabado. Tudo é possível ao que crê. Eu oro pela tua família nessa noite, meu irmão. Eu oro pela tua família nessa noite, minha irmã, dizendo: não desista. Não entregue os pontos. Não jogue tudo para cima. Esse é o caminho mais fácil e o mais dolorido. Esse é o caminho mais fácil, é o atalho mais dolorido, espinhento. Continue no caminho que Deus abriu para você, que você vai chegar no seu destino em segurança. Não se aventure por terras que você não conhece, por caminhos que te são propostos, aparentemente mais fáceis. Submete o teu coração a Deus, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai corrigir teus rumos. Acima de tudo, Ele vai te perdoar de todos os teus pecados. Eu te abençoo aqui nesta noite e peço, Espírito Santo,
toca as famílias neste lugar. Toca as famílias. Oramos neste momento por aqueles filhos que se foram, por aqueles filhos que hoje não querem saber da fé, por aqueles filhos que de alguma maneira rejeitaram a fé, tiveram uma experiência negativa com a fé. Senhor, para ti nada é impossível. Manda a tua palavra, traz esses filhos de volta, converte esses filhos de todos os seus corações, abençoa a vida deles, por maior que tenha sido a experiência negativa. Onde abundou o pecado, a tua graça superabunda. Oh Senhor, oferece esperança, oferece cura. Nós abençoamos nesta noite tua casa, a tua família. Nós abençoamos nessa noite o teu lar, que seja um lar de paz. Que Deus te ensine a acabar com as intrigas, com as invejas, com as gritarias, com as discussões. Que o teu lar seja um lar de paz. Que o Espírito Santo ministre paz em tua casa, e que haja quebrantamento em teu lar. Que haja amor, mais amor em tua casa, em tua família. Que o Espírito Santo ministre, a começar por mim, a começar por você. Oh Deus, nesta noite nós nos humilhamos na tua presença. Nós nos humilhamos na tua presença. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Vamos declarar mais uma vez. Quero consagrar meu lar a ti. Vamos ficar de pé. O nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos cantar esta canção no início como forma de oração. Quero consagrar Meu lar a ti, meu lar a ti, o nosso futuro o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. As irmãs vão repetir essa fala mais uma vez. Quero consagrar. Só as irmãs.
Os homens também vão fazer a sua parte, vão dizer: Senhor, eis-me aqui, quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Vamos declarar juntos: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Hoje, na verdade, nós introduzimos esse tema. Há pouco agora nós cantamos, né? Com toda a minha força e entendimento. O que será que na Escritura tem nessa maneira de falar? Toda a força e entendimento. Amarás o Senhor teu Deus, toda a força, todo o coração, todo o teu entendimento. E era exatamente o tema que nós iríamos desenvolver a partir de agora. Mas vai ficar para uma outra ocasião. A Carolina vai estar aqui então, sábado que vem, com as irmãs, repartindo as experiências que ela teve. Hoje com 2 filhos, uma menina de 12 e um menino de 14. Quero agradecer o carinho de vocês. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.